A paz do Senhor a todos. Queremos mais uma vez aqui, estamos fazendo mais uma live. Então queremos já saudar todos os nossos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos do setor 3, a qual fazemos parte, na pessoa do nosso dirigente, pastor José Carlos, na igreja situada aqui na Vila Hermínia. A todos os irmãos de todos os setores, na pessoa dos nossos dirigentes, que sempre estão nos apoiando, nos assistindo. A todos os irmãos de todas as denominações, que sempre nos estão prestigiando. Aos nossos amigos, colegas de trabalho dos mais diversos órgãos de todo o Brasil. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Queremos agradecer também aos nossos irmãos e amigos que nos ajudam, patrocinando, doando brinde, para que a live fique mais participativa, compartilhando e divulgando a página em suas redes sociais. Pedimos a você que está nos assistindo, que você possa lá compartilhar, abrir uma sala, tudo, fazer um comentário. Graças a Deus as lives estão com umas visualizações bastante expressivas. Já passamos das 6.000 visualizações, mais de 10.000 pessoas alcançadas, e assim a gente vai divulgando o Evangelho, porque estamos nesse período de crise, de pandemia, que a palavra de Deus vai ser pregada. Queremos agradecer então os patrocinadores, Foto e Imagem, na pessoa do nosso amigo Moacir, faz as canecas, que faz essas canecas aqui, faz as camisetas aqui, também foi ele que fez. Se quiser fazer, prestigiar também a sua empresa, tudo, você pode ir lá e fazer aqui, nos doar, que nós vamos divulgar aqui. Hoje ganhamos uma caneca, olha que bonita, lá do Espaço Rocha. Do Espaço Rocha, que eu estou usando hoje, eu e Denilson. Feliz Dia dos Pais, nosso nome bonitinho, do Espaço Rocha, aqui tem a sua propaganda, E hoje nós vamos sortear 2 canecas, Eu tenho um Super Pai. Então você ganhar hoje, no final da live, você vai dizer o nome do seu pai e iremos fazer a padronização, colocar o seu nome, Iremos personalizar a sua caneca, Então queremos agradecer o Moacir, a Malharia União, que fez as camisetas para a gente também, na pessoa do Cláudio, o seu Didi, da Didi Master, que também nos ajuda, nos patrocina, Guia do Marceneiro, que é a pessoa do nosso amigo Romualdo aqui, que está nos ajudando nas filmagens, Ibadep, na pessoa do pastor Almir, o JP Seguro, você precisa de um seguro para o seu carro, para a sua casa, na pessoa da Márcia, Autoescola El Shaddai, na pessoa do pastor Marcelo, a Rádio Tom FM, do irmão Tomás, Posto 7 Quedas, lá na pessoa do Teobório, Espaço Rocha, lá do seu Osvaldo, que foi quem nos deu essa caneca hoje, Padaria Delícias do Amanhecer, fica ali próximo à Pestalozzi, Então, nos estão doando 2 vales de R$50, você ganhar. No final da live nós vamos fazer o sorteio de brinde, além das canecas aqui. Se você nós temos livro, temos vale lá da Padaria Delícias do Amanhecer de R$50, e se você ganhar, você pode escolher o brinde que você quer, Lógico que as canecas, nós vamos sortear específico aqui para o Dia dos Pais. Nós hoje estamos estudando a lição número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós vamos fazer a leitura aqui e depois nós já estamos com duas pessoas que participaram conosco e ganharam o brinde aqui para nós entregarmos. Olha que bênção. O texto áureo se encontra em Isaías 60, capítulo 60, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe encontra no livro de Neemias, Neemias capítulo 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos,
ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então, vou ler aqui a nossa introdução, e antes de começar, o nosso irmão Denilson, evangelista Denilson, irá fazer o comentário hoje, né? Mas antes nós temos alguns brindes, né, para entregar. Temos o irmão Odaí, né? E a irmã Cristina. E a irmã Cristina. A irmã Cristina escolheu a caneca, né? Quero já passar então. Irmã Cristina, vem aqui, ó. E hoje a caneca essa caneca é patrocinada pelo Guia do Marceneiro. Irmã Cristina, irmã pode. Cristina. Paz do Senhor, irmã Cristina. Paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado pela. Aí. Quer levar a caixinha? Deus abençoe, irmã Cristina. E o Odaí escolheu o livro As Ordenanças de Cristo nas Cartas Pastorais. O Odaí, que é o nosso superintendente aqui da nossa escola. Superintendente da escola, né? O Odaí que não sabe pouco de harpa cristã. Obrigado, irmão Odaí, pela sua cooperação conosco. O Odair, se você pensar alguma coisa, já fala, isso que você pensou está no hino tal. Está na harpa e tal. Se for fazer uma maratona bíblica e tiver hino, pode esquecer que é do Odair. Chama ele para participar da sua equipe, né? Aí... Com certeza do hino você... E Bíblia também. Pensa no menino que sabe de Bíblia também. É muito bom. Obrigado, irmão Odair, pela sua cooperação, né? E já antes de começarmos aqui, já pedi aos irmãos, quem está nos assistindo, compartilha o vídeo, manda o link para os seus amigos. É uma maneira de evangelizar também, né? Faça um comentário, né? Nós temos ali nossos dois cooperadores ali, né? A irmã Grazi e o Paulo Augusto, e eles precisam que você comente para poder ver quem está acessando ali, para anotar, e no final iremos sortear, né? As duas canecas. E vamos sortear também depois mais 2 brindes, se você quiser ganhar o vale da padaria, da padaria Delícias do Amanhecer, ou se você quiser outra caneca, ou se você quiser um livro, né? Mas você tem que comentar e compartilhar, ajude a divulgar, né? Então, introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear
a construção. Irmão Denilson, já tinha ido uma leva, né? A primeira leva foi com Zorobabel e Josué, né? E foi quem reconstruiu ali o altar. Aí depois foi mais uma leva com Esdras, né? A segunda leva e reconstruiu o templo. E agora a terceira leva indo com Neemias para construir os muros. E sempre oposição, né? Então, irmão Denilson, o que nós podemos hoje esperar dessa lição da reconstrução desses muros? Paz do Senhor a todos, né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu quero já aqui agradecer o irmão Osvaldo, né, do Espaço Rocha. É um lugar que você pode fazer os seus eventos de confraternização, né? Hoje nós chegamos aqui, na aula, a irmã Clotilde, que é a esposa do irmão Osvaldo, nos presenteou com uma caneca, olha, alusiva ao Dia dos Pais, né? Deus abençoe os irmãos, né? E estamos agradecidos. O tema da nossa aula de hoje, da nossa lição, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O Freitas já falou que havia já algumas pessoas que já haviam retornado para Jerusalém do cativeiro babilônico, né, que foi Zorobabel, Esdras, né, Josué, e agora depois de 13 anos que Esdras havia retornado para Jerusalém, e lá já estando já tudo edificado, estando já edificado o templo, já o altar do sacrifício, a questão religiosa do povo de Israel já estava toda ok, né? Mas aqui diz que depois de 13 anos fez-se necessário Neemias voltar também para Jerusalém, agora para o fim da reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Visto que na leitura bíblica aqui foi colocada a situação dos muros, né, de Jerusalém, né? O nome Neemias significa Deus consola, e precisava de um consolo porque, estando Neemias ali perante o rei Artaxerxes, e ele era o copeiro desse rei, chegou informação através do seu irmão Hanani que aqueles que haviam retornado já para Jerusalém, eles estavam na sua terra, mas ele disse que a cidade, os muros estavam, parte do muro derrubado, algumas partes fendidas, as portas elas estavam queimadas a fogo, né? Então houve-se a necessidade desse retorno de Neemias. A Bíblia diz que Neemias orou, né, a Deus, né, informações em que ele orou 4 meses para aí chegar à presença do rei, para que o rei efetivamente notasse a diferença em Neemias e houvesse o questionamento e posteriormente o desenvolver da história a qual Neemias expôs ao rei Artaxerxes. Então o rei perguntou a ele se ele estava doente, porque ele estava com um semblante triste. E a resposta de Neemias foi: como não poderia eu estar triste? Pois as cidades do meu pai, dos nossos pais, né, da minha família, do meu povo, né, a cidade está em ruína, os muros estão em ruínas, né, e esse é o motivo do entristecimento de Neemias. Então, ele tem então a autorização, né, desse regresso para Jerusalém. É interessante que Neemias aqui, no nosso título da nossa lição, reconstrói. Essa palavra reconstrói, Freitas, sugere que houve uma destruição, né? Aqui sugere que há tempos anteriores havia um muro sólido, havia um muro de proteção, havia um muro que oferecia
a alegria para o povo de Jerusalém, pois eles estavam sendo fortificados através do muro, né? E aqui nós vemos então que esse muro foi destruído. Por isso, a reconstrução necessária através de Neemias. Neemias teve uma função muito importante. Até no texto a qual foi lido, Deus usa pessoas certas, né? A palavra reconstrói, então, como eu já disse, sugere a destruição. Freitas, e é mais cômodo, é mais fácil destruir. É mais fácil destruir edificações, é mais fácil destruir vínculo amoroso, é mais fácil destruir vínculos de amizade, é mais fácil destruir uma fortaleza. Porque a destruição, ela vem sem nenhuma perícia. A destruição, ela vem sem nenhum cuidado de que algo possa sair errado. Porque toda forma de destruição, ela sugere uma imperícia, e sendo ela destruição, ela não importa com os resultados que sejam de forma torta, desordenada, infrutífera, em relação a laços com os seres humanos. Por isso a destruição ela é mais fácil, não exige perícia. E agora a construção exige uma perícia, a construção exige cálculos, a construção exige trabalho, a construção ela exige dedicação, né? Quando eu observo aqui e começo a pensar na situação dos muros de Jerusalém, me vem à mente a respeito, quando eu li a respeito da reconstrução, eu lembrei da destruição. Imagina o exército da Babilônia, chefiado ali pelo chefe da guarda de Nabucodonosor. Imagina ele chegando ali em Jerusalém, que ele chegou no ano 586 ali em Jerusalém. 587, 586 foi a destruição. Ele chegou ali e ele já chegou num ato de destruição sem fazer uma observação do que seria necessário. Eles chegaram ali e simplesmente foram ateando fogo, eles simplesmente foram destruindo tudo aquilo que havia. Não houve por parte dele, como eu já disse, uma perícia, porque o que ele queria era destruição. E isso aconteceu. Nós vemos que os muros foram destruídos, as portas foram queimadas, e houve em pouco tempo a cidade estava irreconhecível. Mas Neemias reconstrói. Para reconstruir é necessário que, no caso dos muros, era necessário uma avaliação, era necessário ver a situação do muro, era necessário ver as condições aonde estavam mais afetadas para que eles pudessem colocar ali os tijolos nos lugares certos, as pedras nos lugares certos. Eles precisavam fazer uma certa observação para que esse muro não ficasse torto. Eles tiveram que fazer uma observação para que, colocando as portas, elas ficassem de forma alinhadas, para que no momento em que forem abrir essas portas, elas não tivessem, de certa forma, um empecilho. Então veja que a construção, a reconstrução, ela é mais difícil. Imagina você, quando eu disse sobre a reconstrução, e também falei da destruição, dos laços de amizade, dos vínculos
amorosos, né? Quando você diz a uma pessoa, sobre uma pessoa, eu sou amigo daquela pessoa, pode ter certeza que essa palavra, eu sou amigo dessa pessoa, ela não surgiu de ontem para hoje. Esse ato de falar, essa pessoa é meu amigo, essa pessoa é minha amiga, ela vem sendo montada com o tempo. Você vai dando característica a essa pessoa que você é confiável. Você vai dando característica a essa pessoa que você tem uma afeição a ela, que você tem algo a dar a ela que você não quer nada em troca. Isso vai sendo construído. Mas amizades, elas se desfazem, né? E quando você simplesmente, num ato, você comete uma infração que prejudica a amizade, a sua reconstrução ela é muito difícil, né? Quando você perde a confiança, e isso, confiança na amizade, confiança no casamento, confiança no ministério, tudo que se refere à construção, a reconstrução é mais difícil. A construção é difícil. A reconstrução ainda é mais difícil, né? Porque a reconstrução, ela exige que você olhe o que restou. A reconstrução, ela exige que o que você for fazer, ela tem que encaixar com aquilo que sobrou, né? Então, Neemias reconstrói os muros, e nós iremos ver nessa lição que ela foi uma obra bem sucedida em tempo recorde. Por quê? Porque quando Neemias ele propôs em reconstruir os muros, ele agiu de forma que uma pessoa que realmente ela deseja uma edificação, uma construção, ela agiu cumprindo todos os requisitos necessários para que a obra fosse avante e tivesse êxito. Né, Freitas? Eu acredito que a partir da continuação da lição, nós iremos falar mais dessa reconstrução. Uma reconstrução recorde, né? 52 dias. 52 dias, Jesus, hein? Será que um pedreiro consegue construir um muro? Aquele muro tinha o quê? 2 quilômetros? Ele tinha 4 quilômetros, mais de 4 quilômetros. Só que ele tinha 12 metros de altura e aproximadamente 8 metros de espessura. Mas... Aí tem as portas, as 12 portas. Tinha as torres, que eles, né? Mas tudo com planejamento. Né? Com tudo bem feitinho ali, tudo planejado, né? Aí vai dar certo, aí vai para frente o negócio. Bom, nós estamos com bastante gente ao vivo aqui conosco, né? E a gente gosta de citar as pessoas. Eu fico aqui anotando aqui. Se eu olhar para mim aqui, ver ou eu estou anotando quem está participando, ou eu estou mandando o link para aqueles que precisam, que não tem, mandando por zap, né? Então nós temos aqui o pastor Dorival, lá do setor 7, dirigente, irmã Aline Koakoski, né? Irmão Arley, lá do Rio de Janeiro, né? Que já ganhou a caneca com a gente, né? Ele mandou a foto mostrando. Irmã Tânia Treter, conhece? Irmã Tânia Treter? Irmã Terezinha Simão. Minha mãe. Professor Tito, que também já ganhou brinde conosco. Irmã Cláudia Segura. Ariovaldo, lá de Corumbá, um amigo meu lá, também já ganhou a caneca. Foi o meu primeiro de fora, foi ele e o pastor lá de Venceslau Braz, presidente lá. José Jorge, né, conhecido como Jorjão, lá de Bataiporã, já mandei a caneca dele essa semana pelo correio, lá de Bataiporã. Da irmã Delma, irmão Antério Neves, irmão Odete, pastor José Carlos, irmã Ticiane. Eu estou torcendo pela Ticiane para ela ganhar a caneca. O problema é que hoje, se ela ganhar a caneca,
Aí ela vai ter que botar o nome do pastor Dorival lá, né? Que a caneca é essa caneca aqui, ó. Aí ela, se a Tiziane ganhar hoje, ela vai ter que botar pastor Dorival hoje. Ei, benção, hein? Ai. Irmão José Milton, irmã Loiane Alfonso, irmã Fátima Silva, irmã Terezinha Fátima, irmão João Sasaki, a Priscila, né? Priscila também, se ganhar, vai o nome do pastor Dorival aqui também. Ei, benção, hein? Irmão Marcos Tretter, você conhece também, né? A Graziela Azevedo, irmão Roberto Mariano, irmão Givelton, lá de Goiânia, um grande amigo nosso. Irmão Lucas Fonte, lá de Cascavel, um amigo meu também, que já ganhou a caneca também, já entreguei. Isso eu entreguei pessoalmente quando eu fui em Cascavel. Essas são as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? E mais uma vez eu peço, compartilhe, abre outra sala e faça um comentário para você participar do sorteio. E também pega o link, né? E mande para os seus amigos também, né? Mande para os seus amigos, né? Vamos evangelizar, vamos. Graças a Deus já tivemos alguns testemunhos, alguns áudios das pessoas que estão gostando das aulas, né? Estão participando, né? Estão aprendendo. O tempo é curto, né? Mais uma hora ali, né? Vamos para o primeiro tópico. Hoje essa lição tem 6 tópicos, olha só. Essa lição hoje é o nosso comentarista, hoje é o irmão Danilo, tem que fazer mágica hoje, né? Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante de Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos e portas queimadas a fogo eram símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Né? Aquilo que nós comentamos, né? Começaram meio que, né? Primeiro o altar, depois o templo e por último o muro. Normalmente faz primeiro o muro, né? Primeiro você cerca a casa, né? Depois você constrói, Só né? que daí nós falamos a questão da importância. Da também, importância, né? Neemias angustiado jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, do 5 ao 11. Iniciou seu pedido de oração no mês de Quisleu, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, março, ou seja, 4 meses orando. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo, que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Que me pedes agora?" Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique." Deus despertou o rei e atendeu o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Interessante, irmão Denilson, é que Neemias, ele era copeiro do rei. Alguns teólogos dizem que copeiro do rei é como se fosse um ministro, igual lá do Egito, lá, aqueles dois lá, o copeiro e o padeiro, foram tratados como se o ministro fosse na cadeia, né? E ele estava numa posição muito confortável lá junto ao rei. Pensa, ele tinha acesso direto ao rei, olha, não era qualquer um. E segundo, tudo que o rei comia, ele comia. Ele tinha que comer primeiro, que ele experimentava para ver se ninguém está tentando envenenar o rei. Então ele comia do bom e do melhor, estava no palácio, olha, todo conforto. E Deus despertou nele esse cuidado com o povo, né? Ele podia muito bem ficar tranquilo ali, né? Comigo, minha família está bem, mas Deus despertou nele essa preocupação do seu povo lá na sua cidade de Jerusalém, onde seus pais estavam enterrados. Né? Ele estava seguro na condição, né? Bem sucedido. Se a pessoa sai da zona de conforto para ir lá enfrentar a oposição, né? É complicado, é só mesmo Deus colocando certas
despertamento em nós, porque de condições normais a gente não sai do conforto, não. Não sai. Às vezes a gente vê, né, pessoas, a gente já viu várias vezes, Deus desperta e ela sai do seu conforto para ir de noite, levar sopa para a pessoa carente, levar uma coberta nos dias de frio. É só Deus que faz isso, né, despertando as pessoas para pensar nas outras, né? Interessante. Não é frequente, mas deveria ser frequente. Aquilo que afeta o meu irmão deveria afetar a mim também, né? Porque estando eu numa condição mais favorável, eu devo olhar para o meu próximo, o meu irmão, na condição de estar talvez sentindo as condições dele, né? A palavra chamada compaixão, né? Ter a empatia, ou seja, colocar no lugar daquela pessoa, né? E tentar sentir pelo menos um pouco daquilo que ele está sentindo, né? Tirar da cabeça a ideia, né? Até tem uma ilustração a respeito disso, né? De que estando ali duas pessoas num barco, uma estando na popa e outro na proa, né? E o barco na popa ali um pequeno furo, a qual estava entrando água nesse barco, né? E essa pessoa que estava sentada na popa, ela começou a tirar água e clamar para aquele que estava na proa para que ajudasse a tirar a água do barco, né? A resposta dele disse: o problema não é meu, o furo está do teu lado, né? Como se não fosse afetar, né? Como se não fosse afetar, né? Então, vai afundar todo mundo. Devemos ter a consciência de que aquilo que afeta o meu irmão, né? Se nós cremos que naquilo que a Bíblia diz, né? E a Bíblia diz que nós, como igreja, nós somos considerados o corpo de Cristo, né? E a Bíblia ainda faz uma referência sobre a questão do corpo, quando um membro ele sofre algum ferimento, todo o corpo sofre, né? Então, se eu penso na Bíblia, se eu analiso a Bíblia e eu como cristão, eu devo ser afetado por aquilo que afeta o meu irmão, né? Eu devo me alegrar pela alegria do meu irmão, mas também, por outro lado, eu devo sentir a tristeza pela tristeza que ele está sentindo. Então, Neemias, estando ele numa situação de conforto, ali, perante o rei Artaxerxes, ele não estava confortável porque ele recebeu informação dos seus irmãos e ele não ficou indiferente à situação. Ele orou a Deus, e é interessante porque na sua oração, eu já comentei, ele orou aproximadamente 4 meses, e ele começa a sua oração adorando a Deus, engrandecendo a Deus por tudo que Deus é, né? Engrandecendo a soberania de Deus, o todo o poder de Deus, para que no próxima fase da oração, ele viesse a expor a verdadeira situação que ele estava passando, né? E isso nos chama atenção, e quem sabe é até um despertamento para nós nas nossas orações, para que nós venhamos a iniciar as nossas orações, que nós venhamos a estar na presença de Deus, não chegando já pedindo, né, expondo as nossas dificuldades. Pedir, nós somos bons, né? Somos bons, né? Na verdade, somos bons para pedir. Pedir é a bênção, né? Mas que nós venhamos a enaltecer a Deus, a engrandecer o santo nome dEle, né? Para que nós venhamos reconhecer quem Ele é. E a questão de Neemias, toda a sua história, aqui nós falamos sobre ele na presença do rei Artaxerxes, lembrando que o rei que Artaxerxes, ele sucedeu a um rei chamado Xerxes, ou o rei Assuero. O rei Assuero é um rei também bastante conhecido pelos leitores da Bíblia, né? Que é justamente o esposo da rainha Esther. E quando eu olhei isso aqui, a compaixão, a empatia de Neemias, eu me lembrei também da rainha Esther. E a Esther ainda estava numa posição ainda melhor do que Neemias, porque ela era esposa do rei. Né? E quando chegou a situação de que o povo dela ia sofrer, né? Quem sabe se fosse num outro contexto, numa outra situação, uma outra pessoa,
ela poderia falar assim, eu estou confortável. Né? Bastante, Eles que tiram a água do buraco que está do lado deles, né? Mas não, a rainha, ela também se preocupou e orou a Deus e chegou ao rei. Todos conhecem a história no livro de Esther, né? Mas esse primeiro ponto aqui, eu não quero me ater muito nele, nós temos bastante ponto a comentar. Aqui, Deus envia emissário, o emissário é justamente o Anani, eu já comentei, que é o irmão de Neemias, para contar o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Neemias, angustiado, jejua e ora, né? Então ele orou a Deus, comentei os aspectos da oração de Neemias, a preocupação. Ele chega perante o rei, expõe a situação, e Deus responde às orações de Neemias. Neemias se coloca ali, e ele pede ao rei, né? Eu peço que o Senhor me envie. Né? Neemias, de forma alguma, preferiu ir de forma clandestina, né? Só o rei liberando ele para ele sair sem uma estratégia, sem uma segurança, mas Neemias preferiu dizer ao rei, eu quero que você me envie, eu quero, por onde eu passar, eu quero que as portas estejam abertas, né? Então, foi muito importante. Então Deus despertou o rei, atendeu o pedido de Neemias, e ele foi a Jerusalém para edificar o muro, né? Então, essa é basicamente o que se refere aqui a esse primeiro ponto. Neemias já chega a Jerusalém. Mas está falando assim, uma coisa que veio na minha mente aqui interessante é que hoje, né, a gente vê nos meios evangélicos, né, falando dessa preocupação assim sobre os irmãos que estavam naquela situação difícil, o povo, né? Eu lembro que antigamente, pelo menos no tempo que eu era novo convertido ali, a gente via que um irmão era abençoado, né? O irmão conseguiu comprar uma casa própria, o irmão conseguiu comprar um veículo, um carro com muito sacrifício, o irmão conseguiu um bom emprego, o irmão passou num bom concurso, todo mundo se alegrava com ele, né? O irmão conseguiu alguma coisa ali, a irmã, a gente se alegrava. Hoje, parece que o irmão consegue a bênção, os outros ficam com ciúme, ficam com inveja, é estranho isso. Em vez de a gente se alegrar que o irmão lá, Deus abençoou ele, olha que Deus deu, né? Mas Deus deu condições, Deus deu saúde, né? Deus deu, abriu as portas para ele. Aí ele vai lá, conseguiu comprar uma casa, conseguiu trocar o carro, comprar um carro, ou ele conseguiu qualquer bem material lá. A gente sabe que isso vai ficar tudo aqui, né? Mas é momentos que a gente vive, né? E aí, ao invés de eu me alegrar, irmão exibido, aí fica com inveja do irmão. Olha que situação que nós chegamos, né? Pior que o ímpio lá fora nessa situação. E não era para acontecer, era para me alegrar com o meu irmão. E não achar que só porque Deus abençoou ele, eu ficar com inveja dele, né? Em vez de eu me condoer, tipo, o irmão está numa situação difícil lá ajudar também, não. Aí também é castigo, esse é mão pesando de Deus, né? Nós estamos numa situação muito triste hoje, né? E às vezes a gente vê lá o ímpio lá fora, não crente, eles ajudando as pessoas. Vê uma pessoa numa situação difícil, vai lá e estende a mão. E às vezes a gente vê o irmão ser abençoado na igreja, em vez de a gente se alegrar com a benção do irmão, a gente parece que tem inveja, tem ciúme, eu não sei, isso aí tem que fazer um estudo sobre isso, né? Estudo de caso para ver porquê dessa situação. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Né? Parece até hoje, né? Você não pode falar para os irmãos que você está lutando por uma bênção, né? Não. É poucas pessoas que podem saber. Tem que ser restrito. Isso. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhes fora favorável, como também a palavra do rei. Então disseram todos, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Interessante, né? Ele começou primeiro calado, depois que ele fez um levantamento da real situação, aí ele convocou todo o povo para ajudar. Começou com as pessoas mais influentes, né? Foi por isso que bateu o recorde de 52 dias, né? Porque o povo, exato, todo mundo ajudando, né? Aqui fala que ele não fez nada durante 3 dias, né? E não contou a ninguém os planos que Deus, né, tinha colocado no coração dele.
né? Isso aqui é importante porque isso aqui é estratégia, né? Se ele chegasse em Jerusalém, já chegasse contando todo mundo, o trabalho dele seria frustrado antes mesmo de começar. Então, aqui diz no primeiro ponto que ele saiu à noite em companhia de poucas pessoas, né, sem dizer algo a ninguém, né, qual era o objetivo. Ou seja, Neemias ele queria ver a real situação da condição dos muros, né? O meu ver ele é diferente do ver do outro. Então, como eu estou envolvido no trabalho, como eu estou envolvido na atividade, eu tenho que observar o contexto da onde eu vou atuar. Por exemplo, se eu chego a um lugar desconhecido, no caso para Neemias era desconhecida a situação, não o lugar, mas era desconhecida a situação, né? Se ele chega a Jerusalém e ele começa a perguntar para um e para o outro, como estão os muros? Primeiro, ele não iria ter uma real dimensão, né? A real situação de que estava o muro. Às vezes poderia ter ainda até um choque entre as diversas falas que viriam a ele, né? Um contaria uma coisa, o outro contaria outra coisa. Então o ver do outro ele é diferente do meu ver. Então Neemias preferiu escolher poucas pessoas. Ele foi à noite para ele mesmo ver o que estava acontecendo. Então ele não saiu propagando o que ele iria fazer a muitas pessoas. Muitas vezes nós comentamos dentro da questão que envolve o meio religioso, a questão que envolve as ações do cristão, sempre nós colocamos: olha, meu irmão, você vai fazer algo, você tem um projeto para fazer algo, né? Conte para Deus. Né? Geralmente a gente fala: conte para Deus, né? Pede a direção de Deus, ore a Deus, né? Mas não conta para muitas pessoas, né? Mas geralmente essa pessoa, ela conhece, ela, como eu já disse lá no início, ela tem um amigo muito próximo, um amigo esse que eu disse que foi construído, né, na sua relação. Ele tem um amigo que ele pode contar a esse amigo irá orar por ele, irá ajudar, quem sabe, nessa missão, nessa atividade, na sua bênção, né? Então, Neemias preferiu não contar. Por 3 dias não falou nada a ninguém. Então aqui, depois que ele viu as reais condições, né, dos muros, ele não queria saber o que aconteceu com os muros, se os danos causados foi por isso ou para aquilo, visto, sabedor ele que era consequência lá do ano 586, da destruição, né? Mas ele não quis criticar, ele não quis colocar os problemas: isso aqui aconteceu por causa do fulano, por causa do ciclano. Não. Apareceu uma dificuldade, quem sabe até mesmo em nossas vidas, não vamos terceirizar a motivação do problema, né? O problema já está instalado, né? Vamos orar a Deus, contar para o mínimo de pessoas possíveis, né? E ir avante, né? E tentar resolver as condições. Então Neemias ele teve a cautela quando ele chegou ali em Jerusalém para esse propósito da reconstrução. Ponto 3. Então vamos para o ponto 3. Estou aqui mandando um link aqui para as pessoas. Nós temos aqui conosco, participando com a gente aqui, a irmã Márcia, lá de Goiânia, né? Esposa do irmão Givelto, que é a pessoa que a gente tem um carinho muito grande, essa família, né? Irmã Márcia e irmão Givelto. Irmão Ednei Pereira, Adriana Godinho, né? Que está junto aqui. Minha irmã de carnal mesmo, Alessandra Freitas, que é minha irmã, né? Minha irmã mais nova, irmã única, só tenho ela de irmã, o resto é todo irmão. Irmã Lisângela Moreira Fernandes, né? Esposa do presbítero Marcelo. Irmão Samuel Hilda Teodoro. Irmã Lisângela já ganhou a caneca, olha que benção. Fui lá um dia desse lá tomar um café lá, diz que a caneca dela já está usando. Já está usando, não, está uma benção. Irmão Antônio Almeida, irmão Adriel Abner e o Valmir. Esse Valmir é o meu cunhado, hein? Minha irmã chamei de Mozão. O Mozão? É o Mozão. Aí, um abraço para o Mozão.
Meu cunhado, pensa no camarada gente boa, rapaz, gosta de graça dele, né? Mozão, né? Ponto 3, Neemias inicia o levantamento dos muros, né? O plano de Neemias, né, ver capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Esse tópico será retomado na lição número 8. Então, irmão Denilson, aqui a gente vê exemplo de liderança, né? Um líder sábio, ele consegue envolver todo mundo. Ele não escolhe a pessoa, se eu gostei daquele ali. Aquele ali não, já é um erro, né? Tem uns preferidos, né? Aquele ali não me apoia, eu não gosto dele não. Esse aqui eu gosto, esse aqui é meu amigo, né? Então não é por aí que se escolhe as pessoas para trabalhar. Ele já tinha feito um bom planejamento e outro, né? Quando o povo vê uma boa liderança, todo mundo segue. Todo mundo vai, né, e segue aquele bom líder, né? E a gente viu aqui que o povo se engajou, né? Aí aquela situação, né? Não existe, entre aspas, assim, crente de banco. Todo crente tem sua utilidade. Pode ser o serviço mais simples, né, que ele faz, mas para Deus, né, de coração, Deus abençoa. Então, irmão Denilson, pode nos dizer acerca dessa... Aqui, o primeiro ponto que você leu, o plano de Neemias. Então, a gente percebe aí que tem um plano, né? Nós falamos já que ele não foi sem ter um plano. Aqui, ele colocou para facilitação, ele colocou para que os muros eles fossem edificados, e ele pegou pessoas estratégicas, vamos dizer assim, pessoas que, próximo à casa dele, o muro estava rachado, o muro estava caído. Aí, então ele pegou um grupo de pessoas que morava próximo a essa localidade desse muro, e essas pessoas trabalhavam ali. E assim ele foi fazendo, cada ponto dos muros, né? Em cada determinado ponto, ele foi pegando pessoas que moravam próximas, esse é o plano, e para que o ajudasse, né? É interessante que o pastor Erinaldo Renovato, ele tem um livro sobre Neemias, ele fala que Neemias soube motivar seus liderados, né? A motivação é o combustível que a maioria dos obreiros precisa para atuar na liderança da igreja, né? Ou atuar em cargos, né? Isso aqui é interessante porque a motivação, se você não tiver ela, você perde a energia, né? Você precisa de ânimo. É interessante que a palavra ânimo, ela está ligada à mesma radical da palavra que significa alma. Alma, ânimo, força, a vontade, o vigor, né? Então, quando você está animado, você está com a tua alma toda naquele propósito, naquele projeto, né? Então, o líder, ele não é aquele... quem sabe, muitas vezes, há uma confusão entre líder e chefe, né? Porque o líder, o chefe, ele coloca as atividades para fazer, e ele diz assim, ó, vocês fazem aí, e depois eu volto e vou ver como que tá, né? Esse é o chefe. O líder não. O líder, ele não usa a primeira pessoa. Ele usa sempre a terceira pessoa. Vamos fazer, vamos edificar, vamos trabalhar, né? Geralmente o líder, ele está se colocando em primeiro da obra. E é interessante um bom líder, né? Que o líder, muitas vezes, ele acaba quase não fazendo, né, muita coisa.
mas ele está envolvido, ele está junto. No final da história, no final da obra, a obra está concluída e muitas vezes certos líderes, ele na verdade nem colocou a mão, mas ele estava ali junto, ele estava envolvendo, ele estava motivando. E o povo gosta de ver o líder. E o povo gosta, né? O chefe, ele leva as pessoas forçado, o líder atrai pessoas. E Neemias era um líder que ele atraía pessoas. Ele motivava, ele incentivava. E no final da obra concluída, né, o chefe ele coloca como mérito dele a obra. O líder não. O líder fala assim, olha a obra que nós fizemos. Né? Então a motivação para um trabalho é muito importante. O líder ele deve motivar. Né? Tem pastores desmotivados, desanimado porque não tem motivação. Né? Às vezes aí você vai falar assim, mas pastor, ele tem que fazer porque Deus é para Deus. Claro que é para Deus, mas as pessoas, nós somos humanos, nós precisamos de alguém que esteja ali junto conosco, com o ombro debaixo da carga, ajudando a carregar, pessoas nos motivando. Por isso que a Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cai, o outro fala, levanta, vamos andar mais um pouco. Né? Então Neemias era um líder que motivava. Ele motivava, aqui fala que o líder tem que motivar tanto o pastor quanto aqueles que têm cargos, que têm funções na igreja. Pessoas que têm funções na igreja que você motiva, essa pessoa ele vai longe, essa pessoa produz mais para o reino de Deus. Né? Então a motivação é importante. Né? Tem pessoas que ele inspira a gente. E tem pessoas que inspira. Inspirar é você colocar fôlego em você. Inspirar é tirar tudo aquilo que você tem de fôlego. Né? Às vezes você está lá lutando, você está fazendo a obra e a obra está crescendo, mas tem dificuldade e chega um pastor ou chega o teu líder, né? E às vezes ele te inspira, ele te traz mais fôlego, né? Ele te traz mais ar e você consegue fazer mais um pouco. Mas às vezes você está lá com dificuldade, chega o chefe, não o líder, chega lá e te expira, ele tira um pouco de ar que você tem. E aí você não é capaz de seguir, porque você, sem ar, né, o ar que eu falo aqui, né, eu estou me referindo à palavra grega, pneuma, né, que é justamente aquilo que dá a ideia de espírito. Né? Se tirar o espírito, a nossa ação, a nossa motivação, a nossa garra, a nossa energia, a obra para. Por isso que Neemias era um motivador e por isso que houve, né, um recorde na construção dos muros. 52 dias os muros estavam totalmente construídos. Né? Então, aqui é importante o pastor da igreja, por exemplo, ter essa visão de que ele não vai fazer tudo sozinho. O pastor ele tem que ser um pastor distribuidor de tarefas. Né? Porque tem muitos, às vezes, tem certas igrejas por aí, né? E eu dou graças a Deus porque nós temos uma liberdade tremenda para nós trabalharmos. Né? Nosso pastor José Carlos nos dá liberdade. O pastor José Carlos tem uma visão que ele sabe determinados setores, quem colocar, e ele vai colocando e a obra vai crescendo. Isso é muito bom. E no resultado de tudo isso, é para mérito de quem? Não, de ninguém, é para a glória de Deus. É para o crescimento do reino de Deus. Então, é importante isso aqui, a distribuição de tarefa. Em vez de fazer um só, o serviço de 1.000, coloca 1.000 para fazer cada serviço. Né? Sempre o pastor Zé Carlos ele usa essa expressão. E eu até falo que, colocando na questão do esporte aqui, às vezes eu chego a comentar, tem pastores que ele parece, comparando aquele jogador de futebol que ele cobra o pênalti e corre para fazer o gol de cabeça. Né? Ele faz tudo sozinho. Né? Então, a união aqui dos judeus, né, ela fez com que houvesse esse progresso. Né? O ponto 3 fala que a boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra, né, estava ameaçada, e fala aqui que
surgiu, né, o problema entre pobres e ricos. Neemias tomou conhecimento, né, do problema e sabiamente resolveu, e a obra prosseguiu, né? Então veja a importância de um líder com visão e um líder que traz palavras na hora certa e no momento adequado, né? Benção. Nós estamos aqui, participação. Irmão Daí, que estava aqui conosco, né? Veio buscar seu livro. Tem um amigo meu de longa data aqui, Clédson Santana, ele é um subtenente do Exército, lá do Rio de Janeiro. Esse era do meu pelotão no curso sargento. Olha, pensa no camarada gente boa, aquele ali é gente boa. Não é porque é da minha turma de sargento, não. Se não fosse gente boa, não falava não, só mencionava. Só mencionava, mas esse é gente boa, era do meu pelotão. Cara, gente boa, inteligente, bastante tranquilo, né? Tá lá no Rio de Janeiro, né? Ainda bem que ele não vai contar as tretas da escola aqui, né? As nossas falhas, lá na curso de formação, né? Ficamos ali 10 meses juntos lá no curso de sargento do Exército, né? Irmã Fátima Silva, presbítero Gilmar Lopes Menezes, lá do setor 16, dirigente do setor 16, estão todos conosco aqui participando. Vamos para a parte 4, falta pouco tempo, né? E são 6, né? Ainda bem que é curtinho. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalat e Tobias indignaram-se grandemente. Ainda tinha mais um, né? Tinha um arábio lá, como é o nome dele? Fugiu da memória agora. E usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. O muro foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. É Gesem, né? Gesem, o árabe, Gesem, né? É o arábio, né? Uhum. Então, irmão, você levanta os muros, tudo que você faz na obra, levanta a oposição, né? É ruim quando a oposição é de dentro, né? Mas quando a oposição é de fora, é normal, né? Porque existem as oposições internas e as externas, né? Quando as oposições externas, elas surgem, né? Aí a gente até que não se assusta muito, mas infelizmente tem as oposições internas, né? E eu já comentei no tópico passado algumas formas de oposição, né? Por exemplo, o não incentivo, né? Isso daí, de certa forma, é uma oposição, né? Porque quando eu não incentivo, eu desincentivo, né? Então, aqui, essa questão dos samaritanos, né? Eu creio que não precisamos de prender muito essa questão, justamente porque nós temos na acho que a lição 8. A lição 8 vai falar especificamente desses perseguidores aí da obra de Deus, né? Mas esse aqui não fez com que Neemias desanimasse, né? E o muro foi concluído, né? E é interessante que após a conclusão do muro de Jerusalém, após a conclusão, os próprios inimigos, eles reconheceram que foi Deus que fez aquela obra. Isso aqui é muito importante nós frisarmos, porque toda obra realizada, né, pelos filhos de Deus, toda obra realizada e toda a questão positiva que surge nessa obra, ela é totalmente, exclusivamente tributada a Deus. Porque o ser humano, quando se trata das coisas espirituais, quando se trata das coisas de Deus, o ser humano ele está aquém das possibilidades para a realização, né? Então, por isso que quando nós olhamos a conclusão dos muros de Jerusalém, 50 dias para a reconstrução do muro desse porte, quando as pessoas ficam assustadas, né, nós podemos aqui até pensar, por que há esse assombro, esse saltar dos olhos, né, essa obra? Justamente porque é um milagre de Deus, porque Deus está no negócio,
Quando Deus está no negócio, a pedra cai e cai no lugar certo. Construindo os muros ali, a gente tem uma visão muito superficial, muito epidérmica da real situação da construção. A gente fala assim, construiu o muro e terminou com 50 dias, teve muita dificuldade. Mas se nós pensarmos no dia a dia, todos esses 52 dias, no dia a dia, quantas coisas que assustaram eles, deles dizer assim, nossa, mas eu coloquei aquela pedra naquele lugar e como que deu certo? Como que eu coloquei aquela pedra e agora eu estou vendo que ela ficou de forma, parece que não foi nem eu que coloquei. Então, quando a obra ela é feita, é direcionada por Deus, nós somos instrumentos usados por Deus, e toda a honra e toda a glória seja dado a Deus que dá o direcionamento. Freitas? Verdade. Quando Deus está no negócio, flui tudo, né? Não adianta o inimigo se levantar, porque a obra é dele, né? Quem já se envolveu na obra, alguma função, algum cargo, seja liderança de jovens, seja escola dominical, seja dirigindo igreja, sabe que o inimigo sempre se levanta, né? Isso é normal, faz parte, né, do jogo. Sim. Faz parte da vida ministerial, faz parte do cargo, né, que você ocupa ali, que você trabalha. E quando trabalhei com o jovem lá em Cascavel, lá na liderança de mocidade, lá em Assembleia de Deus lá, né, o inimigo, e tinha dificuldade, eu falava em oração, Senhor, a obra é sua, não é minha, né? É a obra dele, né? O nome dele que é glorificado. E por milagre Deus ia lá e resolvia, os recursos apareciam, o inimigo caía por terra, né? Deus fazendo a obra dele, né? Quinto, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpa. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Isso aqui é bom, hein? É uma coisa que crente gosta, é de festa. E Deus também, porque a primeira festa, Páscoa, logo no início do ano. Passou 50 dias, Pentecoste e festa do tabernáculo. O que não te faltava já era festa, né? E Deus gosta de festa, que festa alegra. É lógico, eu estava meditando nisso aqui, por exemplo, quando Salomão fala, né, Eclesiastes, né, que é melhor estar na casa de luto. Aquilo ali é para uma pessoa que ainda não se entregou a sua vida a Deus, ele vai começar a refletir na vida dele. Mas né, o bom crente gosta de festa, né? Gosta de festa. Né? O camarada olha torto para você, eu já falei, é motivo de festa. Vamos comer, você já chama ele para comer um churrasco. Ou uma pizza. Saudade, né? Vai inaugurar, vai fazer qualquer coisa. Vamos fazer um culto no lar, vamos fazer um culto. Tem que ter um cachorro quente. Né? Se não aparecer motivo, a gente faz o motivo para festa. Coisa que crente gosta de comer, né? Mas é interessante isso aqui, porque aqui diz que eles começaram a andar, né, em grupo de pessoas e a expressão de alegria deles se ouvia muito longe. Então, é claro que essa conclusão aqui, a gente observa aqui a dedicação. Quando eu digo dedicação, eu digo na questão espiritual, dedicado a Deus, né? Esse muro foi dedicado a Deus. E aqui eles cantavam, foi convocado os levitas, né, para participar desse ato que teria que ser convocado, porque eles eram participante que não poderiam faltar, né? Mas o que a gente observa aqui e o que chama a atenção é que eles dedicaram essa obra a Deus e a alegria era deles, né? Então toda a honra e toda a glória para Deus e a alegria é nossa, né, Freitas? Eu acho que podemos passar para o ponto 6, Freitas, nós não temos muito tempo. Vamos então, só anunciar que a irmã Adriana Godin está conosco, né? Tinha anunciado seu esposo, Odinei Pereira, irmã Adriana Godin. Os muros trazem ensino simbólico importante, é a última, né? É o último tópico. A Bíblia fala da salvação como um muro.
Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamão. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, e podemos assim fazer nossas palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Finalmente a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora vamos falar do muro realmente, né? Ô Freitas, só para... Eu quero ser bem sucinto nesse sexto ponto, dizer o seguinte, que aqui o tema, o título desse tópico número 6, diz: os muros trazem ensino simbólico importante. Eu quero aqui, em poucas palavras, dizer o seguinte, que há um muro a qual toda pessoa, todo cristão, há um muro que ele deve estar continuamente em observação para ver se esses muros não está rachado ou quebrado ou caído, né? Aqui diz que existe uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino das trevas. Então eu acredito que a observação aqui deste muro refere-se talvez não aonde eu vou, mas o que eu faço aonde eu vou, né? Isso reflete muito a condição do muro, né? Às vezes eu vou num lugar, eu preciso de ir num lugar, esse lugar não seria adequado para que um cristão, quem sabe ele pudesse ir, mas muitas vezes as pessoas há necessidade de ir em certos lugares e ele vai. Então a questão não é o lugar que ele vai, mas é o que ele vai fazer no lugar que ele for. Então eu acredito que dependendo do que ele fizer neste lugar onde ele for, dependendo do que ele falar no lugar onde ele está, reflete uma situação dos muros da sua vida. Se os muros estão em perfeitas condições ou se eles estão quebrados, rachados ou caídos. Então é muito importante, cada pessoa, cada cristão que ele está servindo a Deus, ele sabe exatamente até onde ele pode ir, até a divisa onde está esse muro. Muitas vezes, se esse muro chegar a quebrar, ou ruir, ou rachar, ele pode acontecer que essa pessoa vai ultrapassar esse muro, e ultrapassando esse muro é ultrapassar os limites da sua santificação, no sentido de regressão. E ele pode, em vez de estar se santificando, ele está regredindo na sua santificação. Então, eu acredito que a minha fala final nesse sentido, seria em que cada um de nós observasse como estão os muros divisórios até onde podemos ir e até o que podemos falar. Na próxima lição, inclusive, nós vamos estudar sobre isso, né? O povo de Deus deve separar-se do mal. Isso. Esse muro que separa do mundo, né? Então tá, irmão Denilson. Lição muito boa, né? Bastante interessante. Hoje, nós agora vamos fazer o sorteio
das canecas aqui. Primeiro vamos sortear as canecas, né? Essa caneca Feliz Dia dos Pais aqui. Vamos... Aí quem ganhar, né? Vai botar o seu nomezinho, o nome né? do pai. Tô torcendo pra Ticiane e pra Priscila. Ô, Fred, você é mal, hein? Aqui se ganhar vai ser pastor Dorival, aí. Que benção. Agora vamos. Será que a Tiziane não vai acabar colocando o nome do Marcos? Não, mas o pai dela é o Dorival. O pai dela é o Dorival. Não é o pai dos filhos. Eu não vou nem perguntar, né? Se não? Ganhar. Não é o pai dos filhos. Né? Olha lá, a Tiziane falou maldade. Né? Vamos ver então essa. Deu 38 pessoas no total e 22 que vão participar, porque os outros já ganharam, né, e tal. O Romualdo vai tirar um número aqui. Aí vamos ver qual que é o ganhador. Tô até rindo aqui. Número 16. 16? Coloca lá, Romualdo. Graziela Azevedo. A Graziela Azevedo. Tá ganhando da Tiziane já. Tá ganhando da Tiziane, hein? Ele assistiu 2 lives e já tá ganhando da Tiziane. É a patroa dela, né? A patroa dela. Começou a assistir 2 lives e já ganhou. Já. Número 4. 04. 4. Terezinha Simão. A minha mãe. Olha só. Aí a minha mãe ela vai avisar aí para quem que ela quer dar essa caneca, né? Porque seu pai já partiu. Porque o pai dela, né? Ah, o pai tá dela, certo. O pai dela, meu avô já faleceu, né? Então a minha mãe ela vai. A tua mãe, a Terezinha? Ô Priscila, não foi Xuxa não. Terezinha Simão. Depois eu vejo com ela. Não, isso é as canecas aqui, né? Essa caneca. Essas canecas. Agora nós vamos sortear mais 2. Vou colocar pra lá, né? A caneca, né? Caneca. Vai. Essa é a caneca do pai, né? Você vai sortear mais 2? Agora nós vamos sortear 2 livres. O povo tem muita possibilidade de ganhar. Então. Agora, essa nós sorteamos a caneca do pai, né? Agora nós vamos sortear os 2 brindes e aquele livre. Esse aqui foi a parte, né? 19. 19, quem que é? Ednei Godinho. Ednei Godinho. Mais um então, Romualdo. Ednei Godinho. Número 1. 1. Olha aí. Dorival. Até o pastor Dorival. A Tiziane já tem que ficar feliz que ela não vai precisar da caneca. Então, só para ficar esclarecido, os 2 primeiros foi referente ao Dia dos Pais, que é a Graziela Azevedo e a minha mãe. E agora, essas 2 últimas foi do Ednei, né, e do Dorival. Aí o pastor Dorival e o irmão Ednei, eles podem escolher. O que eles querem que coloque na caneca? Se ele quer caneca, se quer um livro, se quer um livro. Ou se ele quer o vale lá da padaria, lá de R$50 lá, né? Maravilha. Entendeu? Depois o pastor Dorival vai mandar um zap pra gente, né? Então, né? Então vamos. Vamos terminar, né? Freitas, próximo sábado? Próximo sábado vamos estudar sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. Né? Então, desde já, nós agradecemos a todos, né, que estão com a gente hoje aqui nesse sábado. E não esquecendo, nós também temos a página no YouTube, né? Lá, Denilson de França. Você se inscreva, né? Nós vamos mandar também depois, né? Daqui a uma hora, né? Que está disponível, né? A gente vai divulgar, né? Nós temos só 148 inscritos, né? E a maioria são pessoas amigas, né? Não são nem evangélicas, né? Então a gente pede os irmãos para também se inscreverem no YouTube lá e ajuda a divulgar, né? Graças a Deus no Facebook, né? Nós estamos com uma expressiva visualização, tá mais do que a gente esperava, muito mais abundantemente além daquilo que a gente pensava, né? Que chegamos a mais de 10 mil pessoas alcançadas, irmão. Então pensa o evangelho sendo proclamado. Vai lá, compartilhe, né? Entre lá no Facebook lá da igreja, da nossa igreja do setor 3, compartilhe o link e se inscreva no YouTube lá, Denilson de França. Você vai lá, se inscreva, né? Assiste a aula, curte lá a aula e compartilhe a aula. Amém? Vamos orar? Vamos orar, né? Pode orar, Freitas, então vamos orar, encerrar. Então. Agradecendo a todos aí pela... Nossa oração é que Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo. A minha mãe falou assim, eu vou presentear o meu filho. Olha só. Mas olha só, eu já tem 2 canecas, né?
Eu vou ver com ela o que nós vamos fazer. Que bênção, Vamos né? ver. Mas, Né? Então tá, vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma live que o Senhor nos concede. E o nosso desejo, Senhor, nossa oração é que o Teu nome seja exaltado e glorificado, né, na vida de cada um desses internautas que nos ouvem, que nos assistem. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, Senhor, que o Senhor possa derramar das suas bênçãos, da sua presença gloriosa e poderosa em cada lar desses que nos assistem, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa abrir a porta, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa dar alegria. Aqueles que ainda, Senhor, não aceitaram a Cristo como Salvador, o Senhor possa, o Teu Espírito Santo maravilhoso, possa convencer, possa confortar cada coração. Que aqueles que oram pedindo algo a Ti que vai glorificar o Teu nome, o Senhor possa atender também, Senhor. Dá-nos um final de semana abençoado, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa, Senhor, cada um que nos assiste, no nome santo e poderoso de Jesus nós te pedimos. Amém, amém. E amém.